Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sei que vocês estão numa semana de diversos cursos, mas vou deixar aqui a nossa aula gravada. Nós vamos dar continuidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nós iniciamos na aula anterior. Então, retomando aqui, né? Nós falamos na aula anterior sobre a erradicação de pobreza, na aula 12, fome, miséria e agricultura sustentável, saúde e bem-estar. E hoje nós vamos começar com o objetivo número 4, que é sobre assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos, para todas e todos. Bem, então vamos falar assim, todas as prerrogativas aqui dos objetivos, eles vão até 2030, como vocês puderam observar. Então a gente tem garantir para meninos e meninas a questão do ensino, vamos falar assim, o acesso ao ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, para ter resultados de aprendizagem. Aí depois a gente vem, vamos falar assim, puxa, também o acesso ao desenvolvimento da primeira infância, cuidados na educação pré-escolar e de modo que eles possam ingressar nesse ensino primário, acesso a homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo a universidade, e depois aumentar substancialmente o número de jovens adultos que tenham habilidades relevantes, competências técnicas e profissionais para emprego em trabalho decente e empreendedorismo. Eu vou passando, vamos falar assim, eu vou passar agora por todos os objetivos e depois eu faço os comentários, já que a gente não vai ter um debate exatamente hoje, tá? E continuando, a gente vai para vamos falar assim, para o quinto subobjetivo, que é a eliminação da disparidade de gênero na educação, garantir a igualdade de acesso de todos os níveis de educação, formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povo indígena e crianças em situação de vulnerabilidade. Garantir uma parte substancial de jovens e também de adultos, mulheres que estejam alfabetizados, adquirindo conhecimento básico de matemática. Então, matemática ela é enfatizada aqui. Garantir aos alunos que consigam adquirir conhecimento em habilidades para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento, e estilos de vida sustentável, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global, valorização da diversidade cultural e contribuição para a cultura do desenvolvimento sustentável. E aqui, vamos falar assim, bem nessa, a gente está incluindo a nossa turma, que é o que? O acesso à sustentabilidade, a ter esse tipo de conhecimento. E ela se desdobra em ter a questão de instalações físicas para educação apropriadas. Também a gente vem com ampliar globalmente o número de bolsas de estudos para países em desenvolvimento. Então, é a questão do acesso à educação, né? E também, vamos falar assim, aí está falando dos países, dos estados insulares, dos países africanos, para o ensino superior, incluindo programas de formação profissional, tecnológica, e aumentar o contingente de professores qualificados pela cooperação internacional para a formação de professores, então que também entra nessa base de educação. Enfim, vamos falar assim, por que educação é um objetivo muito importante em termos de sustentabilidade? Com a educação, ela vem da base, né? Então, ela é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento das pessoas, para a melhoria de renda, para a melhoria de qualidade de vida, para o combate à fome. Por quê? Porque ela é disruptiva dentro de um padrão de vida. Então, a partir do momento que você se educa, quando eu falo educar, desde criança, você consegue o desenvolvimento de habilidades que faz com que uma pessoa, uma criança e depois o adolescente e, por fim, o adulto, ele consiga, vamos falar, entre aspas, andar com as próprias pernas. E para isso, vamos falar assim, puxa, a gente tem as características do acesso básico, então, conseguir com que todos tenham, vamos falar assim, sejam tratados como iguais,
Então, tem a questão de equidade, tem a questão do acesso aqui sendo tratado nos diversos níveis, tem a questão da educação para a sustentabilidade. Então, puxa, é a gente mudar o nosso mindset sobre o estilo de vida com que a gente tem, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui. E também tem a questão, vamos falar assim, do acesso em países menos favorecidos ainda do que o nosso país, e a formação dos professores. Por que ela é importante e ela é ressaltada? Para que, vamos falar assim, eles, ou vamos incluir nessa, nós sejamos capazes de formar bons alunos, bons seres humanos. E aí a gente está incluindo não só o professor universitário, pesquisador, mas a gente está incluindo todos os professores, desde o primário, vamos falar assim, da primeira infância, até toda a cadeia de desenvolvimento. Curiosamente, gente, ontem, olha só que bacana, eu recebi uma notícia de que alunos, o time, né, a delegação de Olimpíadas de Matemática do Brasil, foi super bem nesse ano, né, nas Olimpíadas desse ano, foi muito bem colocada. Então, são alunos lá um pouco mais jovens do que vocês numa média da turma, né? Eles estão praticamente saindo do ensino médio para ingressar no colegial. Eles participam dessas Olimpíadas, e aí é globalmente. Globalmente, então, assim, tem a Olimpíada Brasileira para classificar, e monta o time, aí eles vão para competir internacionalmente. E eles foram muito bem classificados. E aí a gente está falando de alunos que tiveram acesso ao ensino público. E isso demonstra que o quê? Que as políticas públicas, vamos lá, vamos falar assim, que iniciaram há 15 anos atrás, elas deram certo. Esse investimento público ele dá certo porque está formando uma nova massa de profissionais, de pessoas que vão ingressar nas universidades, com capacidades, vamos falar assim, com capacidade de serem cada vez melhores e de competir no mercado global. Então, o investimento no ensino, ele é super importante, mas ele precisa vir acompanhado, vamos falar assim, de um ambiente social saudável. Então, é importante ressaltar isso. Quando eu falo nesse ambiente social saudável, não adianta a gente só ter a técnica, mas também ter consciência de onde estamos, para onde vamos, e de como a gente utiliza os nossos meios para ter esse desenvolvimento. Seguindo, a gente vai para o quinto objetivo, que é o objetivo de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. E aí aqui a gente tem, vamos falar assim, a gente tem que chama atenção a causa da discriminação contra a mulher e as meninas, em toda e qualquer parte. Tem a parte de violência contra a mulher e as meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo tráfico e exploração sexual. E outros tipos de violência aqui também estão incluídos. Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados, e de crianças e mutilações de genitais femininas. Reconhecer o valor do reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado por meio da disposição de serviços públicos, infraestrutura e política de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais, garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidade para a liderança de todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. Além disso, a gente tem assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre a População e o Desenvolvimento, e com a Plataforma de Ação de Pequim, e os documentos resultantes dessas conferências de revisão. Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais, recursos econômicos, bem como acesso à propriedade, o controle sobre terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança, recursos naturais, de acordo com as leis. Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação, para promover o empoderamento da mulher. Adotar e fortalecer
políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis. Bom, pessoal, aqui, o Brasil, embora ainda a gente tenha diversas dificuldades e a gente tem, vamos falar assim, muitas mulheres na nossa turma, e eu, inclusive, a gente pode falar em relação à desigualdade de gênero e comentar. A gente é um país cuja violência contra a mulher ela é grande, a gente viu como que isso aumentou na pandemia, mas a gente tem países onde a situação é pior ainda. E a gente tem países também no qual essa situação ela para o público ver de uma maneira, mas veladamente, então, por debaixo dos panos de uma outra forma. E a questão da mulher assim, é uma questão que a gente está falando de liberdade. Então, de acesso a poder falar sim ou não para determinada coisa, seja, vamos falar assim, a responsabilidade com o próprio corpo, então, em termos sexuais ou não, em termos reprodutivos ou não, a decisão de ter um bebê ou não, mas também, vamos falar assim, vamos falar, conseguir gerir a própria vida. Então, puxa, existem países que a mulher ela é menos do que um animal. Quando eu falo um animal, é um cachorro, um gato, ela vale menos. E ela não tem direito a nada. O direito que ela é de casar e passar a ser uma posse do pai para o marido. E ela é uma reprodutora e cuida da casa. Isso é ruim? Depende da cultura. Mas dentro da nossa cultura, de maneira geral, isso não, vamos falar assim, isso não está ok. Porque você não pode optar por aquilo que você quer ou não, aquilo que você se sente confortável ou não. E muitas vezes a gente não está falando de uma mulher adulta, como por exemplo nós todas aqui somos, né? Maiores de idade, maior de 18 anos e que já tem um nível de consciência, estudo. Muitas vezes a gente está falando de mulheres que são casadas, vamos falar assim, que têm casamento arranjado com 12. E isso a gente não estamos falando de uma mulher, a gente está falando de uma criança que possivelmente teve vamos falar assim, acabou de menstruar e por isso ela já foi, vamos falar assim, arranjado um casamento. E isso é cultura, isso é vamos falar assim, um aspecto cultural, mas que precisa ter um olhar distanciado não só da questão cultural, mas da questão do abuso sobre o direito da mulher e da criança, da menina, como um ser humano. Então vai além, vamos falar assim, vai além do que é separar o joio do trigo. Sim, é importante, vamos falar assim, que as culturas elas sejam respeitadas, mas é importante haver também uma reflexão sobre os avanços dos aspectos sociais em relação a essas culturas. E esse debate pode vir à mesa e ele, vamos falar assim, vira mesa, vira tona, e nada impede de que isso seja alterado. Então, assim, especialmente quando a gente está falando da questão de abuso sexual. E mais do que isso, a gente tem a questão também que fala aqui na primeira delas, né? A gente tem a questão da discriminação, vamos falar assim, da discriminação e da violência, que é uma coisa que já está muito mais dentro do nosso ambiente, não vou contratar tal pessoa porque ela é mulher, porque ela tem filho, porque pode me dar problema, porque pode ficar grávida. Isso vamos falar assim, é uma coisa do ambiente de trabalho que está diminuindo, tá? Até porque também existem os outros, vamos falar assim, a igualdade de gênero é uma coisa importante, essa equidade, mas além do mais, temos, vamos falar assim, temos características diferentes como mulher, como por exemplo, poder engravidar, e vamos falar assim, ter laços de família que muitas vezes são atribuições diferentes dos homens e que deveriam ser, vamos falar assim, como aqui fala, puxa, compartilhar as responsabilidades dentro do lar, como o ODS, então assim, puxa, não existe o que é azul e o que é rosa, não, é possível chegar num meio termo, assim como homens devem ter direito, vamos falar assim, a licença paternidade. Um dos casos vamos falar assim, que eu falo absurdos que eu ouvi, que foi uma reclamação e que acabou virando lei na União Europeia, que o seguinte, os homens antigamente não tinham direito à licença paternidade
por um período, simplesmente nascia o bebê e ele já tinha que voltar a trabalhar. E eles estavam brigando por isso, né? Brigando por esse direito do homem. Então, embora a gente esteja falando da mulher, vamos falar assim, é uma maneira de eu mostrar para vocês a questão da responsabilidade compartilhada. E isso foi reclamado como legislação. E vamos falar assim, a pertinência, o que foi colocado é a questão de puxa, enquanto a minha mulher está no hospital e ela não pode, vamos falar assim, tá em casa, eu tenho crianças, então alguém tem que alimentar as crianças, alguém tem que levar na escola, a vida continua. Então eu preciso de um período até que pelo menos a minha mulher se recupere e a gente volte a ter as atribuições divididas. E aí as coisas vão de uma maneira mais leve. Então, essa foi a alegação que ele teve. Eu preciso de alguns dias para reorganizar a minha família, a minha vida e para conseguir dá-la o conforto qual ela precisa quando nasce um bebê, quando nasce um bebê e ela precisa ficar tranquila. Então, é uma questão de dividir as responsabilidades. Aqui no Brasil, a gente ainda tem a prevalecência e não só no Brasil, mas os países latino-americanos têm muito isso, de que, puxa, a mulher é a dona do lar e o homem é um homem provedor. Isso, por exemplo, em muitos países desenvolvidos já não acontece. Em alguns países desenvolvidos, a mulher, eu falo que ela acumula o cargo, ela é provedora do lar e tem o seu papel, vamos falar assim, o seu papel no ambiente de trabalho. E aí essa questão da responsabilidade compartilhada, ela é colocada aqui para ser enfatizada porque ela é bastante relevante. A questão da violência, ela é muito, ela é intrigante porque a gente não está falando só da violência física, do tráfico humano que também existe muitas vezes entre países, né? Retirar meninas de um determinado local para levar para outro para a prostituição. Isso é uma coisa real, não é uma coisa que parece que está só em algumas manchetes, não, isso acontece. Mas mais do que isso, existem outras formas de violência que não são físicas, que são as formas verbais. São as formas. E aí a gente pode falar que é discriminação. Dá para falar que é uma extrapolação da discriminação, mas é um ato de violência, uma violência verbal e que, por sermos mulheres, não precisamos passar por isso e não devemos passar por isso. Então, essa é uma questão bastante importante e ela traz a vulnerabilidade, porque vamos falar assim, nas outras ODSs a gente traz o ser humano vulnerável. Aqui a gente está trazendo na pauta a vulnerabilidade da mulher perante uma sociedade, porque não existe, porque é necessário, não é que não existe, é necessário obter a igualdade de gêneros e o empoderamento das mulheres e das meninas em conseguir dizer sim ou não para aquilo que elas querem ou não. Enfim, isso é bastante pertinente e no Brasil, pelo menos alguns relatos que eu ouvi, tá? Não que eu concorde, mas alguns colegas pesquisadores estrangeiros, eles têm uma visão do Brasil que aqui é um bom lugar para uma filha mulher nascer, porque aqui existe um maior empoderamento da mulher e das meninas, e que as famílias já tratam melhor e as pessoas já veem com os olhos melhores do que em determinados outros países, por exemplo, vizinhos nossos latino-americanos, onde essa desigualdade é ainda mais relevante do que a nossa. Minha opinião é que a gente ainda tem muito chão para caminhar em termos de empoderamento nosso. E vendo os resultados que a pandemia trouxe, então, assim, desse crescimento da violência contra a mulher, mesmo a gente tendo uma lei sobre isso, é extremamente relevante que a gente continue a lutar por esses direitos e continue não só tendo leis, mas pessoas e deputados e órgãos que enfatizem isso, o que a gente efetivamente necessita.
O objetivo número 6 é assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. Água e saneamento, gente, vamos falar assim, água é vida, então a gente pode até ficar algum tempo sem alimento, mas sem água a gente morre, ela vamos falar assim, é grande parte do nosso organismo. E saneamento é uma coisa extremamente relevante, não só para a qualidade de vida, mas também é o combate de doenças, né? Então, condições de saneamento condições do nosso organismo funcionar de forma plena. O que apresentamos aqui? Bom, até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo da água potável e segura para todos. Ainda assim, seguindo até 2030, ter o acesso ao saneamento e higiene adequados, equitativo para todos e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade, melhorar a qualidade da água, reduzir a poluição, eliminando o despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo a metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e a reutilização segura globalmente. Aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar as retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água. Bom, não vou seguir para o próximo slide ainda. Então, aqui a gente tem a questão do acesso, que eu falei para vocês, mas mais do que isso, de um acesso seguro a ter água, vamos falar assim, saneada para todos. E aí vem a questão da higiene. Então, a questão da higiene da água e da gente garantir que essa higiene não é só a questão do lar, gente, é a questão do ambiente no qual a gente vive. Então, a não defecação a céu aberto, poluindo, vamos falar assim, rios, poluindo, vamos falar assim, as nascentes, não poluindo mares, não deixando um ambiente totalmente incipiente, pensando, vamos falar assim, pensando inclusive em pessoas muito mais necessitadas que a gente, seja aqui no Brasil, seja em outros países. Nesse sentido, a gente tem algo, vamos falar assim, algo bem latente que em países bem pobres que isso acontece. Então, assim, que, puxa, não é a questão de não ter um banheiro, é a questão realmente da defecação em qualquer lugar. Não é a questão de você não ter a fossa, que aqui no Brasil existe e muito. É a questão de que simplesmente não tem infraestrutura nenhuma. E isso, vamos falar assim, essa é uma maneira de poluição porque está, vamos falar assim, carregando outras coisas para as fontes de água. Mas também tem a questão da poluição daquilo que a gente despeja na água. E aí um grande exemplo nosso é a questão do rio Tietê, né? Vamos falar assim, que é São Paulo, e o quanto que esse rio tá. Eles estão tentando melhorar, tratando, mas o quanto ele já não foi poluído, muito mais poluído no passado, e isso vem sendo tratado, mas que ainda precisa, vamos falar assim, precisa de muito tratamento para a recuperação desse rio, e mais do que o tratamento para a recuperação dele, precisa de medidas para que não aconteça poluição nesse rio. E se a gente passa ainda por ele e verifica ali, passa e verifica as saídas, vê que esse esgoto está correndo. E puxa, o rio Tietê, ele, vamos falar assim, corre para São Paulo, vamos falar, para São Paulo inteiro e vai lá para o Rio da Prata, né? O Rio da Prata quer dizer isso daqui vai toda a nossa poluição vai desaguar ainda por cima em outro país, na Argentina. E aí, vamos falar assim, não só então a gente trata, vamos falar assim, puxa, acesso saudável, condições de higiene, uma conscientização em relação ao descarte, mas também a conscientização ao uso eficiente da água. Não só, vamos falar assim, puxa, para irrigação, essas coisas, mas em todos os setores. Tem muitos setores que o quê? Que utilizam a água
como um processo, vamos falar assim, para higienização, vamos falar assim, das fábricas, por exemplo. Então, assim, puxa, se você pega uma fábrica de alimentos, uma processadora de alimentos, tem muita água transcorrendo, vamos falar, correndo a linha de desmontagem ou a linha de processamento para deixar tudo aquilo limpo. E aí, o que acontece? Puxa, essa água, ela precisa, antes dela ser descartada ou reciclada, ela precisa de um tratamento. Então, fazer um uso consciente sobre efetivamente a quantidade que é necessária, e vamos falar assim, para que, vamos falar assim, a gente tem um equilíbrio entre, puxa, as pessoas que precisam de água e não têm, e aquelas que estão utilizando muito mal, e dois, fazer o tratamento em relação a essa água. Seguindo, a gente tem a questão da gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis. Então, a cooperação entre fronteiras de modo apropriado. Por exemplo, puxa, a gente tem vamos falar assim, um compartilhamento lá em Foz, né? Que a gente tem a Argentina, a gente tem Paraguai e a gente tem o Brasil. A gente tem, vamos falar assim, outros países que também compartilham muitas fronteiras, elas são delimitadas por rios no mundo todo. Então, é necessário ter, vamos falar assim, as mesmas regras do jogo e esse compartilhamento de como utilizar esses recursos para que um não sofra, vamos falar assim, escassez em detrimento do outro também. Ou um esteja preocupado em poluir e o outro lado não. Proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, e aí a gente está falando as montanhas, que são fontes de nascente, água limpa, as florestas, as zonas úmidas, os rios, lagos, e também tem a questão dos oceanos, que também é muito importante. Então, a vida na água como um todo. A gente não está falando só da questão da água potável aqui. Então, esses ecossistemas, eles são relevantes para a nossa vida, não só pelo acesso que a gente tem para beber, mas a gente também tem, vamos falar assim, a água como uma via de acesso, de transporte, a gente tem, vamos falar assim, a água nas zonas úmidas, nas florestas, como, vamos falar assim, promovendo a biodiversidade, a não desertificação, o refrescamento climático, inclusive nosso, mas mais do que isso, ela também provê alimentos. Se a gente pensar nos peixes de lago, na vida na água, peixes é só um exemplo, né? E os lagos que podem também prover o que? Meios de vida, sejam para os humanos, sejam para animais, melhores, por conta do abastecimento da água. Ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e saneamento, incluindo coleta de água, dessalinização, a eficiência no uso da água, tratamento de efluentes, reciclagem e tecnologias de reuso. Bom, então, a gente tem o nosso conhecimento aqui, mas vamos pensar no Brasil. Mas se a gente, vamos falar assim, consegue fazer essas parcerias internacionais, a gente acaba fazendo uma troca e aprendendo, trazendo coisas para cá e também levando coisas, vamos falar assim, levando a nossa pesquisa e as nossas tecnologias para outros lugares. E o que acontece? Ter meios mais eficientes e ter técnicas promove com que, vamos falar assim, a gente tenha um ambiente muito mais saudável sobre a questão do uso, reuso, e a questão da poluição da água. Isso é bastante relevante. Então, do mesmo jeito que a gente coopera internamente, e a gente, vamos falar assim, preserva, por exemplo, os nossos rios, nossos lagos, nossos oceanos, e a nossa vida marinha, a nossa vida no lago, e a gente preserva as nossas florestas não em detrimento só para o brasileiro, mas em detrimento de uma paz mundial, vamos assim colocar. A cooperação para que a gente tenha meios de fazer isso é muito importante. E ela deve ser uma ODS que ela é permeável entre os países. Ainda dentro dessa ODS, a gente tem apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais para melhorar a gestão da água e do saneamento. Então, quando a gente fala em comunidades locais, a gente tem a conscientização no país, mas a gente tem, vamos falar assim, as comunidades que a gente pode falar assim, puxa, a gente está falando só do índio aqui? Não, a gente não está falando desse tipo de comunidade só, mas a gente está falando de comunidade que pode ser o nosso bairro.
Então, existem, vamos falar assim, bairros ultra desenvolvidos, ou cidades, ou vilas, que podem ser, vamos falar assim, ter super tratamentos de água e acesso, como, vamos falar assim, como podem ter as comunidades, então, para falar de uma maneira mais ampla, o qual esse tipo de conscientização da gestão da água, do saneamento, do descarte, não existe essa consciência, e é importante que isso aconteça. Para o quê? Para que a gente não polua, para que a gente restaure os nossos ecossistemas. Bom, ainda vamos falar assim, a nossa referência são as Nações Unidas, né, o site das Nações Unidas, como eu passei para vocês. Aqui eu apresentei mais 3 ODSs, a gente ainda vai continuar na próxima aula, com, vamos falar assim, ODS 7, 8 e 9, e discutindo elas. É uma pena que hoje, vamos falar assim, a gente está vamos falar assim, tá nessa aula, o qual eu estou aqui só expondo para vocês. O que eu quero deixar de mensagem ainda? Em relação, surgiram algumas dúvidas em relação ao trabalho de vocês, eu acho que é pertinente eu comentar. Então, vocês tiveram um feedback da entrega, né, do primeiro bimestre, e aí tem que fazer essas adaptações que vocês estão provavelmente fazendo para arrumar o trabalho, para poder seguir em frente. E o próximo passo é fazer o diagnóstico. O que é fazer o diagnóstico? Bom, vocês olharam, vamos falar assim, olharam o que está acontecendo, qual que é o tamanho do problema. Alguns de vocês já até, vamos falar assim, colocaram, relacionando com um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Aí vocês foram e criaram uma metodologia para vocês fazerem esse mapa, né? Olharem um pouco mais de perto e, vamos falar, mensurar o que está acontecendo. E aí, a próxima etapa disso é vocês efetivamente falarem assim, ó, o que acontece, por exemplo, na minha casa? Ah, na minha casa o desperdício ele acontece porque não se faz lista de supermercado. Alguns de vocês já apontaram isso, mas isso ele é um tópico específico. Ah, diagnóstico. Ah, quais foram as principais causas? Ah, descartou-se tanto por quê? Ah, porque tanto estava em vencimento. Então, isso é decorrente de quê? Falta de planejamento. Ah, descartou-se tanto porque se faz muita comida além do que é o consumo. E aí, então, assim, puxa, aqui a gente tem vamos falar assim, uma causa que é hiperdimensionamento. Entre outras que vocês vão encontrar. Então, vamos falar assim, essa relação. E aí vocês podem, inclusive, como vocês têm essa mensuração, vamos falar assim, essa mensuração de dados, muitos de vocês quantitativo, colocar, vamos falar assim, puxa, a maior parte daquilo que, por exemplo, foi descartado é devido a quê? Então, vamos falar assim, muitas vezes a gente consegue achar um Pareto, que o quê? 80% do meu problema consegue ser resolvido pelo tratamento de 20% das causas, porque vão ter microcausas muito particulares, mas vão ter causas como, por exemplo, puxa, a gente faz muito mais do que a gente consome. Ah, pensando num ambiente vamos falar assim, empresarial que alguns de vocês trouxeram, por que se consome tantos copos descartáveis? Ah, porque todo mundo que vai pegar, vamos falar assim, vai tomar água, ele vai lá e pega um copo novo, por exemplo. Ou porque não tem uma política de ter um copo, vamos falar assim, uma caneca de plástico para cada pessoa. Então, assim, qual que foi o diagnóstico? Todo mundo vai e pega um copo descartável novo e depois já joga fora, não faz a reutilização. Ah, por que existe tanto descarte de medicamentos indevidos? Ah, tem uma questão de conscientização, tem uma questão de esquecimento. Enfim, vamos falar assim, várias causas. E é importante ter esse diagnóstico, porque a próxima etapa, que a gente vai discutir na próxima aula, que eu preferi até, inclusive, falar com vocês, como que a gente vai construir as contramedidas. Então, contramedidas colocar, vamos falar assim, colocar possíveis formas de resolver o problema, e aí vocês vão voltar a mensurar para a gente ver se isso, vamos falar assim, se as propostas que vocês fizeram, elas deram certo ou não. Tá legal? Bom, pessoal, eu agradeço vocês, a disponibilidade de vocês, por vocês terem ouvido. Essa foi uma aula um pouco mais curta, não pela falta
de conteúdo, mas muito porque as aulas de objetivos de desenvolvimento sustentáveis, elas devem ser feitas em debate. Eu gostaria que vocês encaminhassem no fórum, portanto, algumas questões, e é para a gente retomar na próxima aula, então, como forma de reflexão, e para a gente iniciar na aula que vem, voltando nas ODS de energia limpa, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura. Tá legal? Um abraço a todos, uma boa noite. Tchau, tchau.